Olá, eu sou Ângelo Basso, você está no meu canal e hoje eu vou responder as perguntas que me fizeram no Instagram aqui no YouTube. Vamos lá! Qual fonte para uma boa leitura sobre as últimas coisas? Eu aconselho que se leia Joel Richardson, porque ele vai falar sobre o anticristo islâmico. Eu acho que é importante as pessoas saberem sobre o anticristo islâmico, mas ele vai falar sobre o cenário centrado em Jerusalém do fim dos tempos. Vejo que é um bom conteúdo, então eu indicaria o material dele em primeiro lugar. Eu acho que o principal é não seja chato, né? Porque você vai ter a tendência de querer sempre se achar melhor que os outros e tudo mais. Então, porque você é calvinista, mas você é carismático. Então você não é como aqueles calvinistas frios. Mas você também não é teologicamente raso como aqueles outros pentecostais que você possa achar que são rasos. Então, o problema da humildade, ele é um problema muito sério que ronda a sua vida constantemente. Você precisa permitir que Deus atue em você para te deixar uma pessoa humilde de verdade. Então, o Reino do Norte, ele é norte não em relação a Jerusalém, em relação ao que Ezequiel estava profetizando. Então, Gog e Magog é um reino e um líder, né? Que basicamente é o anticristo. Então, eu creio que esses reinos aí do norte têm a ver com, basicamente, a Turquia. Então, é a Turquia, mas não acho que é a Rússia, não. Isso aí é uma boa discussão, porque eu não acho que a lista que Paulo colocou em 1 Coríntios 12 é uma lista exaustiva, onde ele está dizendo assim, só existe isso. Então, acredito que é uma lista que ele deu de dons para explicar, com um objetivo específico, muito bom, mas que a lista ela é mais ampla, nem sei se tem lista, né? Mas que é mais amplo do que só 9 dons. Existem na Bíblia os selos, as trombetas e as taças. A Bíblia diz que Jesus volta ao som da última trombeta. Então, depois que a última trombeta soar, ainda temos 7 taças da ira para cair sobre a terra. O que é o arrebatamento pré-ira? É ser arrebatado na última trombeta antes das taças da ira. Basicamente é isso. É nisso que eu creio. O Estado de Israel moderno é um Estado secular. As pessoas presentes lá, obviamente, são judeus, como eram os judeus do primeiro século. Então, nesse sentido, sim, é a mesma coisa. Mas o Estado é um Estado secular, mundano, regido por Satanás. O Estado moderno de Israel não é um Estado davídico, que é o reino de Deus ou qualquer coisa assim. Tem muitos erros, a gente não aprova esses erros. Então, a gente ama o povo, ama o território, mas o Estado é outra coisa. Você precisa mostrar, dar um gostinho para as pessoas de como que é maravilhoso a Bíblia, como é maravilhoso estudar. As pessoas precisam ter uma prova inicial, onde elas vão se maravilhar e achar que aquilo é muito bom, e a partir daquilo você dá mais conteúdo. Então você precisa de uma prova inicial, de um aperitivo que faça as pessoas gostarem e amarem, mas se você não é o pastor da igreja, você não tem como fazer isso, porque você vai tentar fazer isso como contra a vontade do pastor. Se o pastor não faz isso, não adianta você fazer nada. Caraca, para começar, de onde ele tirou que Adão e Eva eram brancos? Que base que ele tem para dizer isso? Provavelmente eles eram vermelhos, índio, pele vermelha, por causa da terra, Adama, é a terra vermelha da onde foi tirado. Eles provavelmente tinham ali nessa cor de pele todo o potencial para que gerasse tanto peles mais escuras quanto peles mais claras, conforme fosse convivendo em outros ambientes. Isso iria acontecer, ambientes de menos sol e ambientes de mais sol, era isso que iria acontecer.
Então, provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente, pele de Adão e Eva era uma pele avermelhada, como de um índio original, assim. Mas mesmo assim a gente não tem resposta para saber certinho a cor da pele deles, mas a gente tem resposta para dizer que existe algo chamado microevolução, que é a evolução dentro da própria espécie. Peles, as pessoas ficaram com a pele mais escura ou com a pele mais clara por causa do ambiente que elas conviveram. Exposição ao sol ou não exposição ao sol foi gradualmente levando a pele a ficar mais escura. Para expulsar demônio, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você e mandar o demônio sair em nome de Jesus. Tem uma linha de pensamento que, se eu não me engano, é apofágico, que fala assim: Deus é Pai, Deus não é Pai, Deus não é não Pai. E aí, por meio disso, tenta chegar numa compreensão de Deus. A gente chega na compreensão de Deus, na minha opinião, pela Bíblia. Então, na Bíblia fala que Deus é Pai. Então, se Ele é, Ele é. A gente conhece Ele por meio daquilo que está escrito. E o Espírito Santo vivifica isso para que no nosso espírito a gente experimente isso de fato. Então, nós conhecemos a Deus pela Bíblia. Não tenho resposta porque estava lendo Martin Lloyd-Jones. Ele argumenta muito forte o batismo no Espírito como sendo uma segunda obra da graça, uma obra posterior à conversão. Eu sempre cria que era junto com a conversão, mas Lloyd-Jones colocou com muitos argumentos esse batismo no Espírito como sendo uma obra depois da conversão. No livro, acho que é o Espírito Santo e os seus dons, da editora Carisma, me colocou muita dúvida, dúvidas boas, dúvidas para instigar a orar e pensar. Então eu tenho dúvida, não sei. Aliás, eu sou a única, eu tenho a profissão que eu posso não saber as coisas nessa profissão e isso não tem problema nenhum, porque se eu souber de tudo, eu sou Deus. Então a vantagem de ser pastor é que você não precisa saber de tudo, você pode estar sempre aprendendo. Isso é complicado, porque a maneira de não pecar é óbvio que é pelo Espírito Santo. Ou seja, é você ser dependente do Espírito Santo, é você, no momento que raiva ou dor batem na sua porta, você olha para o Espírito Santo e você fala com ele, você conversa com ele, e isso vai te ajudar. Mas tem um problema, eu enfrento esse problema. Lembrar, raiva principalmente, deixa você meio cego e você não lembra. Então o que acontece é que você precisa ter uma dinâmica onde você, mesmo depois de ter tido a experiência de explodir ou alguma coisa assim, você precisa aprender a pedir perdão se você explodiu com alguém, e pedir perdão de verdade, e aprender a pedir perdão para Deus e aprender a receber o perdão e ser perdoado. Porque pode ser que você não consiga segurar de primeira, de início. Obviamente, a solução é andar no Espírito, é seguir o Espírito, mas se você não conseguir, o que você faz? Você pede perdão e você volta desde o início. Esse assunto entra em eclesiologia. Cada denominação vai ter uma forma de fazer igreja. Então, se eu disser o jeito é esse aqui, esse é o certo, então você tem o jeito episcopal, o jeito de presbitério, o jeito com presidente. Então vai ter várias formas. Eu trabalho com presbitério plural e nesse presbitério plural tem um líder entre os presbíteros. O presbitério trabalha exclusivamente com doutrina, direção e disciplina. As outras coisas vão para um conselho que trabalha nas partes mais práticas. Essa é a forma básica que eu trabalho, mas não quer dizer que é a mais certa. É só a forma que eu entendi de fazer. Existem outras maneiras de trabalhar que são tão válidas quanto. Então, se você tem dúvida, quer fazer pergunta, a próxima caixinha que eu abri no Instagram pro vídeo do YouTube, escreve lá que eu respondo aqui, tá bom? Falou, Deus abençoe, curte, compartilha, comenta, aleluia, tchau, glória, aleluia.